Senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas deputados, imprensa, galeria, funcionários da casa, internautas. Senhor presidente, eu venho para contrapor o pronunciamento do deputado Roberto Costa, fazendo algumas ponderações. Primeiro, dentre as inúmeras acusações infundadas que o deputado faz, ele alega que na Prefeitura de São Luís, na Secretaria de Comunicação, existe ou existiria um sistema de espionagem e escuta. Simples, convido o deputado Roberto Costa para ir comigo até lá na Secretaria de Comunicação do município para constatar em loco se há qualquer sistema, sala secreta ou algo parecido. Essa denúncia já surgiu há mais de um mês nos blogs. O secretário de Comunicação da Prefeitura, Márcio Gerri, se manifestou neste sentido e que, portanto, não cabe sequer dúvidas em relação a qualquer tipo de aparelhamento por parte da Secretaria de Comunicação do município para fazer espionagem, escuta ou que fosse um local de planejamento de ataques ao governo do Estado. Não subsiste, está feito o convite. Segundo, em relação à mobilização na ocupação da Câmara Municipal de São Luís. Todos os senhores acompanharam o movimento legítimo, reclamando contra a Câmara de São Luís, como poderia ter sido contra a Assembleia Legislativa do Maranhão. Em outros momentos, esta casa foi ocupada, no caso dos policiais militares. Em outros momentos, os professores já nos procuraram. Como é legítimo que qualquer mobilização social recorra ao Poder Legislativo, que é, por essência, a casa do povo. Em regra, eles não procuram ocupar as sedes do governo, as sedes do Poder Executivo ou mesmo do Judiciário. Já eu concedo a parte do deputado Bira do Pidaré. Em regra, com todos os defeitos do Poder Legislativo, mas ainda é a este poder que as manifestações recorrem. O secretário já afirmou por nota e foi visitar o presidente da Câmara, Isaías Pereirinha, afirmando categoricamente que não teve qualquer participação naquela ocupação. Se ainda assim o plenário da Câmara, através de um requerimento da deputada Luciana, da vereadora Luciana, entendeu por bem convocá-lo, pronto, democraticamente ele já anunciou que vai lá prestar os esclarecimentos. Os líderes do movimento, e é muito difícil você identificar líder nesse tipo de movimento, porque é um movimento que nasce na internet, que nasce justamente da crise de legitimidade, já informaram em diversas declarações que não houve qualquer participação do secretário Márcio Gerri em relação à ocupação da Câmara de Vereadores. Já foi explicado 1, 2, 3 vezes, será explicada quantas vezes assim desejarem, quantas vezes forem necessárias. Tanto que, repito, o secretário Márcio Gerri irá novamente até a Câmara Municipal, foi na segunda-feira, informalmente irá agora oficialmente prestar os devidos esclarecimentos. Reiterar, não há objetivamente qualquer dado concreto que afirme que qualquer indício, que eu não digo nem prova, indício que fosse de que houve a participação do secretário Márcio Gerri na ocupação da Câmara Municipal de São Luís. Em relação ao último ponto alegado pelo deputado Roberto Costa, a acusação é a seguinte: o secretário Márcio Gerri estaria financiando com recurso público o ato de amanhã do movimento Fora Rosiana Sarney. Acusação abstrata. Como? O que é que está acontecendo? O que foi feito? Nós não sabemos. Não temos nem oportunidade de defender se não sabe de que está sendo acusado. O que há neste momento é apenas a ilação do deputado, com a devida vênia. Não há concretamente nenhum indício de que houve participação. O que há, talvez, no pensamento. No meu pensamento, eu apoio uma manifestação. Não irei participar. Até poderia, sou um dos advogados da causa, sou um cidadão, até poderia ir lá. Não quis ir nas primeiras manifestações, também não vou nessa de amanhã. Apoio. Todo mundo aqui concordou que o movimento tem que acontecer. Na minha avaliação, o que está já em nascimento, em processo de formação, é uma tentativa de criminalizar os movimentos sociais, de criminalizar o movimento de amanhã, para que já no nascedouro, já em tese nasça maculado, manchado por, em tese, interveniência política. Concretamente, isso não acontece. Me concedeu a parte, deputado Rubens Júnior. Já o concedo, deputado Magno Bacelar. Essa tentativa de criminalizar é antiga, não é de agora, e que, portanto, nós repudiamos de forma veemente. O movimento é livre, apartidário, pelo que eu tenho conhecimento, à distância, o que eu tenho conhecimento é pelos blogs, é pela imprensa. Certamente terá gente filiado a todos os partidos políticos, por ser livre, por ser apartidário, é natural. Nas outras manifestações também. Agora, nas outras manifestações, que eu também desconheço de que teve aparelhamento político, todos os senhores e senhoras são testemunhas, o grito de ordem, em regra, era contra o governo da senhora Rosiana Sarney. Teve manifestação contra a Prefeitura de São Luís? Teve. Lateral, mas teve.
Agora, em regra, a manifestação era contra o governo do Estado por conta do descaso administrativo implantado. Portanto, nós repudiamos qualquer participação do secretário Márcio Gerri, nós afastamos, nós rechaçamos qualquer participação do secretário Márcio Gerri, e que isso, na nossa avaliação, é uma tentativa de criminalizar o movimento de amanhã. Esse movimento não nasce de agora, e aí sigo adiante para poder conceder os apartes. Esse movimento Fora Rosiana Sarney é antigo. Recordo dele, por exemplo, em 2006, quando, ainda que não tinha a mesma força o movimento pela internet, ainda assim já acontecia no Maranhão mesmo, o movimento Fora Rosiana Sarney. E isso se desdobra em vários outros movimentos, todos apartidários, sem liderança definida, mas que nós não aceitamos a acusação de que é financiada com dinheiro público. Já houve Rosengana, já houve Fora Rosiana Sarney, já houve o bigode na governadora Rosiana através de charges. Isso tudo já houve, está na história política do Maranhão, está nos anais da história política, está no nosso anedotário. Mas o que, insisto, não concordo é que não há nenhum indicativo de que o secretário Márcio Gerri participa, direto ou indiretamente, para aparelhar o movimento. O movimento é limpo, apartidário e, pelo que eu sinto nas ruas do Maranhão, terá bastante força. Porque a cassação é iminente, o que consta no processo é gravíssimo, de acordo com o parecer do Ministério Público, só confirmou o recurso contra a expedição do diploma de autoria do senador, do ex-governador Zé Reinaldo, e em todas as rodas, por onde eu ando, a conversa do momento só é uma no estado do Maranhão. Quando é que vai ser eleição indireta na Assembleia? Nos meios jurídicos, nos meios políticos e na imprensa. Todo mundo já está se preocupando com os desdobramentos. Portanto, passo agora à fase dos apartes. Deputado Bira do Pindaré. Deputado Rubem, apenas para reforçar e dizer que conheço o Márcio Gerri, sei que é uma pessoa correta, ciente das suas obrigações, tem um nível intelectual elevado, sabe discernir muito bem o que é certo do que é errado, tem absoluta tranquilidade de dizer que não imagino de maneira alguma o envolvimento do Márcio Gerri com qualquer que seja a conduta não respaldada legalmente. Então, desconheço isso e faço digamos, esse salvo-conduto em relação à figura do Márcio Gerri. E segundo, eu acho assim um tanto desrespeitoso em relação ao movimento querer atribuir a quem quer que seja a tutela deste movimento. As pessoas que estavam lá são livres, elas estavam ali legitimamente reclamando, como Vossa Excelência falou, dentro da Câmara de Vereadores, poderia ser em qualquer outra instituição, é legítimo, né? E esse processo tem acontecido em muitos cantos no país. Não queremos endossar nenhum tipo de prática de vandalismo, que não é a nossa linha, a nossa defesa, mas a legitimidade da reivindicação, da organização da sociedade, isso é inerente à nossa condição, né? E é necessário que aconteça. O que eu vejo aí, na verdade, é uma grande preocupação com o que vai acontecer a partir de amanhã. Exatamente. Né? A preocupação com esse movimento que toma corpo pedindo o julgamento da governadora. Apenas isso. Apenas isso. E nada mais justo do que o julgamento acontecer. Agora, imagine se o Tribunal Superior Eleitoral deixar, por decurso do prazo do mandato, né, de julgar a governadora, né, porque ela tem mais aí 1 ano e poucos meses de mandato. Imagine, quer dizer, seria escandaloso para o tribunal que julgou o governador do Maranhão, Jackson Lago, cassou o seu mandato e não teve a mesma postura na hora de julgar a sua sucessora, no caso a governadora, por uma situação muito mais grave, conforme relatou o Procurador-Geral da República no seu parecer. Então, eu imagino que a sociedade toda tem essa expectativa, aliás, até o Brasil inteiro tem essa expectativa, porque essa questão não é mais de conhecimento apenas da cidadania maranhense, mas é de toda a população brasileira que acompanhou a repercussão aí na grande mídia em relação ao pedido de cassação da governadora. Então, o movimento tem que ter autonomia, tem que ter liberdade, os partidos que quiserem participar podem, a manifestação é livre, o direito de expressão é livre nesse país, então qualquer um de nós pode opinar, e a minha opinião é no sentido de que o Tribunal Superior Eleitoral julgue a governadora, dê a sua decisão, qualquer que seja, mas julgue, não deixe a inércia consumir, né? Consumir as possibilidades de uma democracia sólida nesse país e, sobretudo, nesse estado do Maranhão. Eu agradeço, deputado Bira, e tenho que concordar com Vossa Excelência e também concordar com uma parte do que falou o deputado Roberto Costa na questão de vandalismo. Nós repudiamos, nós
somos contra qualquer tipo de violência exagerada por lado de quem quer que seja, ou por lado dos manifestantes, ou por lado das autoridades policiais, por exemplo. Nós não concordamos com isso. Vou além. Eu, pessoalmente, não concordo, para concluir, senhor presidente, com as manifestações, por exemplo, na frente do Hospital Sírio-Libanês contra o estado de saúde do senador José Sarney. Isso é algo que eu, inclusive como cristão, minha religião também, repudio. Óbvio, isso não é manifestação democrática, isso é achincalhe, isso é desumano e eu, portanto, discordo de forma veemente. Da mesma forma, também quero repudiar qualquer ato de vandalismo contra o patrimônio público do Estado. O princípio da impessoalidade deve valer também em relação à preservação dos bens públicos estaduais. Concordo com Vossa Excelência. Deputado Magno Bacelar, deputado Roberto Costa, deseja a parte? Desejo. Deputado Roberto Costa, então, primeiro, que está aqui mais perto. Primeiro, deputado Rubem Júnior, se discute essa questão do processo da governadora aqui como se o único processo no TSE que existisse fosse da governadora Rosiane. Nós sabemos que lá tem 14 ou 15 governadores com processo também pedindo também a cassação do mandato. Inclusive, dos 14 ou 15 processos, faltam 2 ainda saírem da Procuradoria Eleitoral. Nenhum dos dois deve ter passado um ano, deputado. Mas é o mesmo mandato, deputado. Mas a instrução é diferente. Quando é da governadora é diferente, quando é da oposição é diferente, é difícil. Mas eu vou até concordar com Vossa Excelência, conclua. E os 2 governadores são exatamente um do PT, do Piauí, que até hoje não tem parecer, e o outro do PSB, também partido da oposição, do governador Cid Gomes. Então, não adianta querer se fantasiar que este processo da governadora é um processo que está se segurando, que está se amarrando, que está se fazendo uma pressão política. Se pressão política existisse, é nos governadores da oposição. Como eu já disse aqui, 2, que nem parecer se tem até hoje. Só para concordar com Vossa Excelência, eu quero que julgue todos. De preferência amanhã. Claro. Acho que é bom, inclusive, para a governadora Rosiana, se for julgada amanhã. Ela deveria torcer pelo julgamento rápido. Claro. Diferente dos seus advogados durante todo o processo. Fizeram uma verdadeira... expediente final, pediria que Vossa Excelência fosse benevolente para a gente concluir o debate, não há outros inscritos. Uma verdadeira festa em relação ao parecer da Procuradoria. Mas, se eu não me engano, dos 12 processos que já saíram, só teve um que não foi pela cassação. Todos os outros governadores são pela cassação. Então, vê que isso é uma questão até para mim de praxe da Procuradoria. Eu acho que a gente espera que o próximo relator do processo venha ter um entendimento diferente, até porque, no nosso entendimento, o parecer foi extremamente fraco do procurador, até porque as provas de acusação foram fraquíssimas. Outro ponto, ninguém é contra a manifestação, até porque eu também participei das outras manifestações, eu sou contra as atitudes de vandalismo que existiram, e neste caso, dessa manifestação, não é uma manifestação sem cunho político, como as outras foram. Esta tem um direcionamento, como eu estou dizendo, que está sendo orquestrado e financiado pelo Márcio Gerri. E não adianta dizer aqui que as lideranças desse movimento não têm nenhuma ligação política, elas estão indo de uma forma espontânea. Não é verdade o que tentam passar na mídia em relação a isso. Nós sabemos quem que está organizando toda essa manifestação. E sabemos a filiação e o lado político e aonde hoje eles trabalham. Então, não vamos comparar a manifestação que houve espontânea com essa manifestação que está totalmente direcionada. Então, o que nós estamos aqui denunciando é exatamente isso. É responsabilizando ele por ser o mentor e o articulador de tudo isso. Se houver os casos de vandalismo, ele será o responsável. E vou ser bem franco, deputado. No caso da Câmara Municipal, a Câmara Municipal fez a convocação dele, ele foi explicar, mas o presidente não se convenceu, tanto é que aprovaram depois a convocação dele, se eu não me engano, é hoje, que ele está prestando esclarecimento. Então, todos nós sabemos que ele tem todo o envolvimento em relação a esse clima de estabilidade que eles tentam criar dentro do Estado. Mas obrigado pela parte. Deputado Roberto Costa, só divido de Vossa Excelência em alguns pontos. Primeiro, tanto aquela manifestação como essa foram políticas, não politicalhas, não de politicagem, mas foram políticas de cunho político. Em essência, é uma crise de legitimidade contra todos os políticos e todos os partidos. No Maranhão tem um peso especial contra a governadora. Óbvio, é um governo que está detentor do poder, é um grupo detentor do poder há muito tempo. Como é que não será alvo de manifestações? Sendo que no Maranhão essas manifestações já
tem a data ainda de 2006. Por exemplo, na primeira eleição dela foi quando surgiu o movimento Fora Rosiana Sarney. Falei isso e repito. Segundo ponto, reitero, o secretário Márcio Gerri não tem qualquer participação nesse ato que ocorrerá amanhã. Eu não tenho qualquer participação, o Flávio Dino não tem qualquer participação. Isso não passa de ilações. Isso eu reitero. E sou contra também qualquer direcionamento político. Não duvido que ano que vem possa vir a existir. Dizem que no governo federal, no ano que vem, no período da Copa, as manifestações voltarão, dessa vez orquestradas. Também não concordo. O ideal é que esses movimentos, que essa primavera que nasceu no estado, no país, inclusive no Maranhão e no interior do estado, o ideal é que esse movimento seja sem lideranças partidárias e políticas, o que não impede da participação. Daqui eu autorizo. Se algum funcionário do meu gabinete quiser participar, pode participar livremente. Eu não estou nem mandando, nem proibindo. São livres. Podem fazer o que bem entender. Isso vale para mim, vale para o gabinete de Vossa Excelência também, se quiser permitir que os vossos assessores façam a mesma coisa. E isso vale para os filiados de qualquer partido político. Ninguém é obrigado, mas também ninguém é proibido por qualquer motivo. Agora, repudio qualquer tentativa de criminalizar o movimento e de também dizer, com base apenas em palavras soltas, de que o secretário Márcio Gerri está participando, que seria um mentor intelectual disso. Na verdade, não. Esse sentimento vem das ruas e isso, por onde eu ando, eu percebo. O desejo da população do Maranhão para que o processo seja finalmente julgado e, consequentemente, a cassação da governadora. Esse foi um bom debate, mas, reafirmo, não há qualquer participação do secretário Márcio Gerri ou qualquer uso de recurso público nas manifestações que acontecerão amanhã. Fica, por final, o meu pedido para que as manifestações sejam pacíficas e que não percamos a razão no sentido de depredar o patrimônio público ou de que haja agressões ou por parte das autoridades policiais ou por parte dos manifestantes. Isso nós repudiamos. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente.